Existe uma crise silenciosa acontecendo agora dentro das escolas públicas de São Paulo. E ela não é sobre notas baixas ou falta de material. É sobre a saúde mental de quem ensina. Vamos mergulhar nos dados que mostram como a sala de aula se transformou numa verdadeira máquina de adoecer. 25.699. Guarda bem esse número. Essa é a quantidade de licenças médicas por transtornos mentais e comportamentais de professores da rede estadual. E o detalhe mais assustador, isso em apenas 9 meses. É uma epidemia de esgotamento. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, vamos pegar só a região de Campinas. Lá, são 12 professores se afastando por dia. 12 profissionais que chegaram no seu limite. Isso, definitivamente, não é normal. Olha, esses números gritam pra gente que não estamos falando de casos isolados, de um problema ao outro. O que a gente tem aqui é uma crise de saúde pública instalada no coração da nossa educação. E o ponto mais importante é lembrar o seguinte: por trás de cada número dessa estatística existe uma pessoa, um professor, uma professora, e as histórias que eles contam são de um ambiente de trabalho que virou um campo minado de esgotamento, pressão desumana e, em muitos casos, assédio. Se liga nesse relato aqui que veio de uma professora que não quis se identificar. É de cair o queixo. A gestão da escola, a chefia dela, coagindo ela a pedir demissão. Isso não é cobrança por resultado. Isso tem outro nome. É assédio moral. É uma tática para descartar um profissional que o próprio sistema adoeceu. E não para por aí. Olha esse outro caso, o relato de um colapso total. Uma profissional com 22 anos de carreira que simplesmente desaba dentro da escola. É a prova de que o sistema está quebrando até os mais experientes. A sala de aula, que devia ser um lugar de aprendizado, virou um gatilho de pânico. Queria meu cérebro de volta. Essa frase, dita por uma professora, resume o nível de desespero. É o sentimento de quem foi levado a um ponto em que perdeu a capacidade não só de trabalhar, mas de viver. Então a pergunta que não quer calar é: o que está por trás desse adoecimento em massa? Isso é um acidente de percurso? Uma coincidência? Ou será que existe uma causa estrutural, um projeto por trás de tudo isso? Para entender a raiz desse problema, a gente precisa ouvir quem vive o sistema por dentro. O professor e diretor de escola Diego Ferreira, que já esteve inclusive na direção de uma escola PEI, nos dá um diagnóstico preciso da máquina que está triturando os educadores em São Paulo. E a análise do Diego Ferreira é cirúrgica, vai direto ao ponto. Como especialista e diretor que conhece o chão da escola, ele aponta a origem do problema, o Programa de Ensino Integral, o famoso PEI. No papel, na propaganda, é um modelo para ampliar a jornada do aluno. Mas na prática, segundo Ferreira, a implementação do governo de São Paulo está destruindo a educação. Aqui a gente vê o contraste claro entre a propaganda do governo e a realidade. A promessa é de modernização. A realidade denunciada por Ferreira é a plataformização da educação, um vício em tecnologia. A promessa é de formação integral, mas a realidade é a formação de usuários de aplicativo e não de cidadãos com pensamento crítico. E as consequências pedagógicas que ele aponta são brutais. A gente está falando do empobrecimento da formação humana, da redução dos alunos a meros números e uma planilha, da precarização radical do trabalho do professor e, no fim das contas, do desmonte da escola pública como um lugar para formar cidadãos. E aí a gente começa a entender a lógica por trás desse desmonte todo. A conclusão, segundo a análise, é clara e assustadora. A educação pública está sendo tratada como um negócio. E só isso. E no comando dessa transformação está o secretário de Educação, Renato Feder. Um detalhe importante sobre ele: é empresário e ex-acionista da Multilaser, uma gigante da tecnologia. Para Ferreira, a conta é simples. A prioridade aqui não tem nada de pedagógica, é comercial. A política educacional virou um balcão de negócios para vender tecnologia. E esse projeto funciona seguindo um roteiro, um passo a passo. Primeiro, plataformizar. É trocar a interação com o professor por um aplicativo, por conteúdo pronto, enlatado. Segundo, descartar. O professor que não aguenta a pressão, que adoece, é tratado como uma peça com defeito a ser substituída. E terceiro, padronizar. Treinar os alunos para obedecer, para apertar o botão certo e não para pensar ou questionar. É uma linha de montagem de mão de obra. O resultado de tudo isso, portanto, é simples e cruel. A política educacional atual não foi feita para valorizar o professor. Ela foi feita para consumir o professor. Ele é a matéria-prima que alimenta essa máquina até o esgotamento total. Diante de um cenário desses, a gente se pergunta: que futuro é esse que está sendo construído para a escola pública de São Paulo?
Essa frase do professor Diego Ferreira resume perfeitamente a nova ordem das coisas. O mercado manda, a escola obedece, o professor sacrifica e o estudante, no fim da linha, apenas se submete. E assim, a gente volta ao início. Aqueles quase 26 mil professores afastados não são uma fatalidade. Essa crise de saúde mental é o sintoma, é o resultado humano de um projeto político, de um projeto econômico, que na prática está trocando o direito à educação pela busca desenfreada por lucro. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Diante de um modelo que adoece quem ensina e que treina os estudantes para serem só mão de obra barata, fica a pergunta que realmente importa. Afinal, qual é o verdadeiro propósito da escola? É formar cidadãos capazes de pensar o mundo ou apenas consumidores e funcionários obedientes?